vou falar uma palavra, né, Tá. que eu acho muito importante, é a coragem, né? Porque desafios vão existir, medos, dúvida, mas a gente não pode deixar isso paralisar, né? Então, na verdade, o medo, a dúvida, ele tem que ser um combustível para te tirar da zona de conforto e te incentivar a dar o próximo passo, né? Então, eu gosto muito de uma frase, você coloca o pé e Deus dá o chão. Adoro. Amo essa Então, frase. seria o meu conselho para quem tá buscando agora empreender, assim, é exatamente isso, coragem e não desistir. Só vive o propósito quem suporta o processo. Muito bom. Boa. Onde o empreendedorismo encontra a inovação e acende a chama de novas oportunidades. Acendeu a chama. Durante muito tempo, clínica odontológica era vista como um negócio técnico. O dentista ia lá, atendia, fazia procedimento e pronto. Só que o mercado mudou. Hoje, saúde também é experiência, posicionamento, gestão. O Brasil, ele já é um dos maiores mercados de estética do mundo. E, ao mesmo tempo, os procedimentos ligados à harmonização facial, nós adoramos, e bem-estar crescem ano após ano. Hoje eu já vou até fazer uma consulta particular aqui. Ou seja, né, o paciente ele não quer mais só tratar um problema, ele também quer tratar o problema, só que ele quer autoestima, confiança, praticidade, experiência, né, gente? Em tempos aí de redes sociais, Instagram, a gente se olha cada vez mais no espelho e a gente quer estar feliz com a gente mesma, né, o tempo inteiro. Sou Regina, esse é o Pegando Fogo. Então, antes da gente começar esse papo aqui sobre estética, beleza, sorrisos, curte o episódio, compartilha, apoia o projeto, porque a gente sempre está trazendo pessoas muito bacanas e harmoniosas para falar com a gente. Eu sou Luiz Henrique e hoje a gente está aqui com um casal, né, que empreende junto na Sorria Med. É muito bom, muito legal ver, né, quando se tem um casal que faz o negócio acontecer junto, né? Como a Regina falou aqui, o comportamento, né, do consumidor tem mudado muito, né? Antigamente os pacientes iam mais para o odontológico, hoje a gente já vê essa mudança, né? E isso fez, né, e faz com que a Sorria Med cresça muito, né, também, porque é um lugar onde se une saúde dentária, né, odontológica, e também estética, né? E aí eu posso falar até aqui que a Sorria Med virou um hub, né, de saúde e estética, né? A Sorria Med é uma marca carioca, né? Hoje possui aqui 5 unidades no Rio de Janeiro e que vem crescendo, já estou sabendo aí, né, aqui conversas de bastidores que está em expansão. Isso é muito bom quando a gente vê, né, as pessoas reinvestindo e querendo crescimento, trazendo novos modelos, né? A gente vai falar um pouco aqui nesse episódio sobre como a Sorria Med está pensando em fazer a expansão, né? E eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Leonardo e a doutora Carol, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Para começar um pouco aqui, né, eu queria que vocês falassem um pouco, né, se apresentassem um pouco e falar um pouco da história da Sorria Med, né? Como que foi essa trajetória aí de mais de 20 anos, né, até chegar aqui. Bom, primeiro eu quero agradecer a apresentação, o convite, me sinto muito honrado em estar aqui com vocês, tá? E poder compartilhar um pouquinho sobre a história da Sorria Med, como começou, o que a gente pensa, o que a gente vem construindo ao longo dessa jornada. Tá? Eu sou Leonardo Acioli, eu sou o CEO e fundador da rede hoje, uma rede que hoje tem 21 anos de existência, né? E eu começo compartilhando com vocês lá do início, né? Aquele dentista que no ano de 2005, 21 anos atrás, juntou as suas economias como garçom. Então, o primeiro ponto que eu sempre toco, né, é que a odontologia sempre foi minha paixão, né, meu foco, é minha vida, tudo. E mesmo quando eu estava na faculdade, eu trabalhava os finais de semana, às vezes, principalmente em dezembro, tem muito evento, né? A gente hoje vive muito esse mundo, né, de eventos e tudo. Então, eram oportunidades para fazer um dinheiro extra que, para mim, já tinha destino. Era meu futuro consultório. Quando eu me formei, eu fui trabalhar na prefeitura e com o sonho de empreender. Na época, o que cabia, né, dentro das minhas economias eram equipamentos usados. E para quem é mais antigo vai lembrar dos classificados, que tem até hoje, né? Os classificados, tudo. Lendo o jornal, vi um equipamento à venda ali. Falei, pô, vou lá conhecer o equipamento. A ideia era essa. Cheguei na Edgar Werneck, hoje famosa Cidade de Deus, né? Quase na entrada ali. Quando eu vi a praça, vi o movimento todo, eu falei, pô, é aqui. O valor tá até hoje, né? R$7.000 a compra, foi 5.000 à vista. Negociado com o telefone, para quem lembra, aquele telefone de...
né? Meu pai me ajudando. E aí, pai, como é que eu faço? Ele, não, você dá os 5 que você tem, 1.000 para 30, 1.000 para 60. Começamos a história da Sorria Med ali. Que A legal. jornada foi começando, muitas das vezes, a primeira recepcionista, minha mãe. Então, quando eu colocava ali, era uma funcionária só. Minha mãe ia lá, Léo, você precisa organizar isso aqui, meu filho, melhora isso. Levava almoço, né, recepcionista e auxiliar. Tinha algum problema, minha mãe que ia, então sempre foi o suporte, minha base até hoje. O quanto eu sou grato aos meus pais por estar aqui também, né? Ao longo dessa jornada, assim, a gente andando com a história da Sorria Med, durante muitos anos, a gente tratou como consultório particular, né? Então, no ano de 2015 para 2016, eu entendi que sozinho eu não chegaria onde eu queria. Então, construí a empresa, a gente começou a história da nossa empresa, e gradativamente foi um processo, né? A gente foi aumentando o time, aumentando as pessoas, construindo, colocando, né? Ao longo dessa jornada, nos tornamos hoje franqueador, mas por que isso? No ano de 2012, eu fui um franqueado, eu entrei no mundo do franchising, passando pela dor do franqueado. Então, muita coisa para mim faz sentido hoje, né? Eu como franqueador, depois que hoje eu formatei a marca tudo, mas tive uma experiência durante quase 10 anos, né? Tive 5 unidades, Ah, você foi franqueado de uma fui marca. de uma rede de chocolate, né, que existe até hoje, tudo. Sou muito grato, também aprendi muita coisa, muito modelo de negócio, de gestão, pessoas, liderança, marketing, precificação, tudo isso foi fazendo sentido. Mas nada com dentista, nada Não, com o que você por faz enquanto hoje. não. Eu Nessa tocava das época era duas outra formas, coisa. né? Ah, tá. Tocava das duas formas, mas o consultório sempre existiu. Aham. Um ponto que chama a atenção na história, que em 2009 eu tive uma clínica, que infelizmente eu tive que vender porque não obtive sucesso na clínica. Por quê? Porque não conhecia os modelos de gestão, processos, pessoas, como lidar com isso. Então eu entendi que precisava buscar mais informação no mercado, em termos de qualificação, de como me portar, me colocar, entender mais sobre esses processos. Você sabe que um ponto muito importante, até te interromper, é um pouquinho que você está tocando, é isso. As pessoas, muito hoje no mercado, elas têm a técnica, elas conhecem, né, de técnicas, elas conhecem, elas sabem como fazer a sua profissão, elas dedicam muita parte do aprendizado para exercer bem aquela técnica, óbvio, porque não tem como, se você não souber e não for um bom profissional naquilo, mas a grande maioria das histórias que tem, que as pessoas às vezes fracassam, não é por você não ser um bom profissional, é por não ter uma boa gestão. O Abílio Diniz, Tanto que ele essa é falava, muito né, importante. que todas as empresas são iguais. Elas precisam desenvolver pessoas e processos. É, Colocar as pessoas certas nos lugares certos e desenvolver processos. Isso é gestão total, né? exato. E eu acho que essa é um pouco aqui do papo de Da hoje, ideia, né? é. Porque o Léo, ele tá vivendo isso um pouco, né? E aí ele vai falar, mas cara, continua a história, porque a história é maravilhosa, né? Isso. Às vezes E aí eu a gente- vou me empolgando aqui e vou contando. Não, né? mas vamos, tá ótimo. Então vamos lá. Aí no ano de 2016 a gente formou a empresa, né? Para mim já fazia sentido, só que qual era a minha dor? Eu trabalhava demais. E eu comecei a entender que aquilo ali não ia me levar aonde eu queria. Por quê? Porque eu já era satisfeito como dentista, mas como é que eu ia fazer com relação a férias? Como é que eu ia fazer com relação à criação dos meus filhos, aposentadoria? Então começou a fazer sentido eu criar uma estrutura por trás disso. Junto com isso, né, o know-how de franquia, ele foi batendo muito, né? Foi fazendo sentido para mim. Então foi construindo o processo. Fui me qualificando, buscando cursos, treinamentos e tudo. Um outro marco temporal para a gente foi quando a gente fez a segunda unidade, no ano de 2017, a gente foi para Taquara, para quem não conhece, é um bairro muito próximo ali, onde a gente começou a praticar uma odontologia de mais qualidade por ter acesso a melhores equipamentos, a uma estrutura melhor, né? O processo foi evoluindo, e sempre tive um sonho de ser o franqueador, né? Então, durante todo esse processo, a gente se tornou uma unidade franqueadora no final de 2024. Procurei uma empresa certificada, até do meu amigo Carioca também aqui. Já vou indicar para quem procura hoje, a GSP é uma excelente. Está no mercado há anos, tem total know-how. Isso daí, pessoal, é importante que ele está falando, né? Procure empresas sérias para formatar sua franquia, né? A gente sabe que existe no mercado uma gama aí de pessoas que fazem formatação, né? Mas é super importante você pegar alguém que, de fato, vai te entregar a sua empresa formatada e te entregar o que você precisa, né? Que é ali o modo, que é o preparo, são os processos que você precisa seguir para entregar ao franqueado
todo o modus, né? Todo o modo operandi ali da operação, né? E a gente precisa seguir a lei de franquia. E isso é super importante. Então, tive uma estrutura muito boa da parte de quem formatou o meu projeto. Né? E no final de 24, nos tornamos franqueadores. Ao longo dessa jornada de 2025, nós abrimos mais 3 unidades. Né? E agora, 2026, a gente tem uma novidade para contar aí para vocês. Que tem uma coisa saindo do forno, mas eu vou deixar a Carol se apresentar, ela falar um pouquinho dessa unidade nova que a gente instalou, do processo que a gente colocou. E contar a história dela também, né, Carol? Isso aí. Conta um pouquinho de você, como que chegou, né, até aqui. Bom, primeiro, obrigada aí pelo convite, né? Eu sou a Carolina Prata, sou dentista também, formada já há 15 anos. Assim, muito parecido com a história do Léo. Comecei um consultório pequeno também, 30 metros quadrados. Minha mãe também foi a minha primeira funcionária. Eu acho que a mãe é pra tudo, né? Exato. Então, ela aprendeu a ser recepcionista, serviços gerais. Trabalhei muito tempo com convênio. Então, é uma das grandes dores, assim, que a gente percebe hoje, né, na odontologia, né, que as pessoas ainda têm ali esse apego, né, pelo convênio, e a gente sabe o quanto isso não é hoje, né, rentável, né, para a empresa. E aí, por um bom tempo, eu trabalhei com a minha própria marca, né, a minha própria clínica de odontologia. E aí, quando a gente mudou para esse projeto de franquia, a gente uniu, né, as nossas experiências. E hoje a gente tem 5 unidades ativas. E já agora com spoiler aí da nossa 6ª unidade, que já está em fase aí de inauguração. Isso. Muito bacana. Pode falar onde vai ser essa unidade? Pode, essa já pode, né? Essa já pode. Vai ser no Shopping Boulevard, ali em Vila Isabel. Legal, a gente conhece bem. E boa aí, escolha. Estamos apostando muito, assim, nesse projeto novo que a gente vai trazer, mantendo, né, o nosso conceito de odontologia, trazendo ainda mais um conceito prêmio dentro de um shopping. Então, é a nossa primeira experiência, assim, a gente está muito animado, né? Primeira com esse... experiência em shopping, né? É bom você falar Primeira isso, operação. porque... É interessante você falar isso, porque eu falo que hoje o shopping, ele é... Hoje não, já é, né? Mas no passado ele tinha um outro... Eu acho que tinha um outro viés, assim. Só que hoje eu, por exemplo, assim como eu acho que qualquer outra pessoa, gosta de ir ao shopping para resolver as coisas da sua vida. Sim. Porque você tem fácil estacionamento, você tem ali onde comer, você pode... Poxa, você vai ao dentista, ou você vai fazer um tratamento estético, ou qualquer coisa. Eu mesma faço dentro de um shopping. Eu acho que, assim, o conforto, né? E o que você... Segurança que você oferece ali é uma experiência completa, comodidade, porque você não precisa procurar um estacionamento, e aí se talvez você procurar o estacionamento, andar até o local. Sim. Então existe um monte de situações ali que favorecem demais, né? E o Boulevard em si é um shopping bom para o serviço, né? Nós temos lá 2 operações, as 2 operações vão super bem lá, né? Que bom. O nosso franqueado Afonso, um abraço. Vai ser vizinhos, então, né? Vai. E é uma operação... Um tradezinho. E é uma operação que é um ganha-ganha, porque hoje, clínica odontológica, assim, o nosso público, ele sai de casa com direção à clínica. Então, Sim. eu levo fluxo para o shopping certeza. e com fluxo de qualidade. Então, é aquela coisa que você falou, E segurança, estrutura. E os shoppings estão olhando cada vez mais para isso, né? Com certeza. Qual o serviço que eu posso trazer para o shopping para trazer mais fluxo? E ser realmente esse local onde que a pessoa resolva tudo, né? Sim. Hoje a gente conversa muito com o pessoal de shopping, né? Então, falo com propriedade, todos falam, não, eles querem um mix onde que a pessoa passe muitas horas ali dentro, que ela almoce, que ela faça ali a academia dela, que ela faça o tratamento estético, que ela compre. Ela consegue resolver, ela consegue. Hoje nós não vamos mais tanto ao banco, mas você vai ter ali, se você precisar de um caixa eletrônico, você tem. Né? Hoje é tudo virtual, mas ainda assim, você dentro de um shopping, você consegue fazer um câmbio. Então, eles buscam, né, esse mix aí que acho que tá... E, Léo, em frente. Quando a gente olha a história de vocês, né, vocês começaram como dentista, odontologia, Raiz. clínica, né, pequeno ali. E aí, quando você vai crescendo, você monta um consultório, como a Carol falou, de 30 metros, aí daqui a pouco você tá num de 150 metros, daqui a pouco 400 metros, e por aí vai. E aí tem 1, 2, 3 clínicas, né? A gestão disso tudo acaba ficando muito complicada, né? E aí o Léo aqui, ele falou, não, eu sou o CEO hoje da Sorridente, né? Da Sorridente, desculpa, da Sorriamed. Eu sou o CEO da Sorriamed. E
Como é que foi esse passo para você, né, de sair de dentista, operador de consultório, né, para se tornar de fato um gestor de clínicas odontológicas? Assim, é um passo a passo, é um processo, não é uma coisa que você fala assim, teve uma bala de prata? Não, não teve. Foi um processo vivido dia a dia, mas com uma clareza de onde eu queria chegar, né? A maioria dos pacientes, no início, eram pacientes meus, que tinham relação comigo. Então, primeiro, a gente vai falar de um dos grandes desafios hoje no mercado, que é contratação de pessoas. Né? Então, para a gente achar, mas tudo hoje é de acordo com a estrutura que você oferece. Então, quando a gente começou, era muito complicado eu trazer mão de obra qualificada. Por quê? Porque a gente não oferecia como empresa uma estrutura, os processos qualificados para a gente ter essas pessoas, né? Isso a gente foi construindo e aprendendo com o tempo. Hoje, graças a Deus, né, tanto no meu Instagram pessoal quanto da Carol, eu tenho outros sócios também que eu tenho que mencionar, que é a Monique, o Rodrigo, minha irmã e meu sócio também. Então, dentro do nosso convívio pessoal, de rede social, quase todo dia tem gente pedindo para trabalhar conosco. A Sorriamed se tornou uma marca muito desejada. Que legal. É exatamente isso. A gente começou a despertar o desejo no colaborador, no prestador de serviço de estar conosco. Então, E isso fala quando a gente olha para dentista. Para dentista. Legal. Porque era a minha maior dor. Porque o maior patrimônio que eu entendia foi construir isso aqui, uma entrega de excelência. Tudo que é o nosso posicionamento, a gente entende que tudo que a gente construiu foi baseado em excelência de atendimento, de tratamento. A lucratividade do negócio ela é uma consequência. Então, ninguém abre, ainda mais com um podcast, a gente falando para empresário, tudo. O que você está dizendo, Léo? Principalmente em serviço, em odontologia, o foco principal é a excelência do tratamento. Com certeza. Né? Se a excelência do tratamento é bem feita, a operação ela vai ser, se tiver uma boa gestão. Porque vai ter a indicação, vai ser. Porque é um tipo de serviço que exige confiança. Regina, mais de 50%. Hoje a gente tem os scouts, por como o nosso paciente chega. 50% hoje dos números da rede, eles são indicação. Mas a gente se comporta dessa forma. Porque eles confiam. Exato, a confiança. A gente, por exemplo, eu falei, né, nos bastidores que tô fazendo um tratamento. E eu fui por indicação. Eu jamais chegaria nesse dentista se não fosse através de uma indicação. E eu não fiz depois nenhum outro orçamento. Eu não procurei um outro dentista para poder saber se o que ele estava ali me indicando era bom ou não, ou se teria uma opção mais barata, enfim. Por quê? Porque foi uma indicação de uma pessoa que eu confiava. Isso aí. Né? Então, eu acho que o serviço, ele tem muito isso, né? Não acredito que o serviço é assim. Eu me comporto assim, o Henrique, eu tenho certeza, vocês. O ser humano se comporta assim, né? E só respondendo a tua pergunta sobre o processo, então, primeiro, a gente foi melhorando, né, a gestão interna da empresa como um todo, depois a gente ficou desejável para colaboradores, né, para parceiros, para entregar excelência no tratamento, e a partir daí, os atendimentos que antes eram feitos por mim passaram a ser executados por colegas, né, por parceiros ali, e a gente gerenciando os processos. Quando o paciente ele vê segurança, meus pacientes, eu tenho pacientes de 20 anos que estão comigo, de 15 anos, eu tenho famílias que tratam conosco, a Carol a mesma coisa. Então, quando eu passo esse bastão para um profissional que hoje é até mais qualificado em termos técnicos do que eu. Por quê? Porque ele faz cirurgia, por exemplo, eu tenho mais de 40 especialistas. E dentro do nosso modelo de negócio, você só vai ser atendido por um profissional dentro da especialidade dele. Certo. Uma exigência mínima de 2 anos de especialidade, 5 anos de formado. Então, tem um pré-requisito hoje para entrar na nossa empresa. Por quê? Porque a gente tem uma régua de qualificação. Certo. Então, você construindo isso, essa passagem de bastão, ela foi gradativa. Daí o processo de muitos anos da minha preocupação em ser um franqueador depois que eu já estivesse fora do modelo de cadeira, de dentista. Então, hoje, o que a gente está falando? Eu sou muito mais um gestor da rede. Sim. Eu amo odontologia. Quando você fala, meus olhos brilham. Né? Eu amo cirurgia, eu sou especialista em implante. Então, eu vivo aquele mundo e falo assim, meu Deus, que cirurgia linda, sabe? A gente coloca muito, a gente gosta muito de tecnologia. Quando a gente traz para a rede, eu tenho tomografia dentro da unidade, eu tenho fresadora, eu tenho impressora 3D. A gente consegue fazer o máximo de excelência em termos de uma cirurgia de planejamento. Por quê?
porque pra gente faz sentido entregar o melhor. A pessoa gente chega lá, ama o ela que não faz. precisa sair, né? Pra Exatamente. voltar com um raio-x, pra voltar com uma análise, nada disso. E Gente, isso é maravilhoso, meu dentista Não, e também. até linkando com o que você falou, né, Regina? Hoje as pessoas, elas precisam otimizar o tempo delas. Uhum. Então, a gente conseguir entregar o conforto, a qualidade e a excelência toda em um só lugar, onde a gente consegue acompanhar o cliente do início até o final, é o que fideliza os nossos clientes, é o que faz eles se sentirem ali seguros. É, perfeito. E outra coisa também, ele faz, você otimiza, você falou, né? Você otimiza o tempo, porque uma coisa também que acontece, gente, tudo que eu falo sobre mim, tá? Porque a única experiência que eu tenho é comigo mesma, né? Você sai para fazer um exame de raio-x, por exemplo. Aí você vai, demora para pegar o raio-x. Sim. Aí demora não sei mais quantas semanas para voltar com o raio-x para começar o tratamento. Quando você vai ver, passou 2 meses e você não começou o tratamento. E aquele raio-x que você fez não serve mais. Aí você tem que voltar e fazer novamente. Sim. Ou seja, você, às vezes, eu falo porque eu já passei por isso. Então, hoje, uma das coisas que eu olho é, tá tudo no mesmo lugar? Gente, isso é tempo, isso vale muito, esse conforto vale demais, porque você resolve ali e acabou. Com certeza. Tua vida, né? O teu bem mais precioso é a tua vida, né? Teu tempo. Com É isso aí. certeza. E aí, vamos lá, até aproveitando, não sei se você ia falar alguma coisa. Não, e tudo dentro com especialistas. O bacana é isso, porque a gente tem um ecossistema que todas as especialidades da odontologia a gente abraça. Né? Se você falar assim, eu preciso de tratamento de canal, de gengiva, de implante, de prótese, de lente, de pediatria. De Tá tudo estética. de estética. Então, De estética, aí eu vou dar a palavra para referência. né? Então, Carol, eu ia até falar isso agora, pra você, né? Você entra justamente aí nesse movimento da estética, né? Isso. Uhum. Mas não como uma tendência passageira. Então, você não traz a estética pra dentro da clínica como aquele negócio ali, abri ali, vou fazer estéticazinha, pronto, acabou, né? Você traz aí com um olhar de quem hoje busca essa essa integralidade, né? Eu Isso. vou, por exemplo, de novo vou falar de mim. Eu vou, por exemplo, ao dentista e aí lá eu percebo que o que me incomoda às vezes no meu sorriso não é o meu sorriso, é porque talvez se eu tivesse um pouquinho mais isso daqui, meu sorriso seria menos gengival, Sim. né? Sim. Então, você traz essa visão aí de uma estética mais integralizada. Conta um pouco sobre isso aí pra gente, porque eu tenho certeza que as mulheres Sim. vão adorar ouvir. Sim, assim, a parte da estética, ela sempre foi a minha paixão, né? Eu já praticava estética na clínica por paixão mesmo. Não era o nosso foco, né? O nosso foco era a parte de reabilitação, implante, prótese, mas exatamente por ouvir os nossos clientes e essa demanda, exatamente como você pontuou, Regina, eu quero resolver o meu dente, mas eu sei que às vezes preciso melhorar alguma coisa aqui no meu rosto, que isso vai contribuir ali para o resultado, né, do sorriso que a gente está transformando, linkado com a estética. Então, por ouvir muito, né, os nossos pacientes, esse desejo, a gente trouxe essa minha paixão jamais agora mais como um foco nosso também. Então, hoje a estética, ela é um ponto forte na Sorriamed, tanto quanto a reabilitação. A gente se posiciona hoje muito como autoridade também, como referência nessa parte da estética, com o objetivo de abraçar o paciente como um todo. Então, Muito hoje a gente bacana. consegue entregar a ele uma odontologia de qualidade associada a uma estética de qualidade, né? Então, a gente cuida do paciente, a gente cuida da esposa, a gente cuida da mãe, a gente cuida do pai, a gente cuida do filho. Então, a gente consegue abraçar os nossos pacientes, né? E tá como um todo. interligado, né, gente? Porque o sorriso, ele abre portas, né? Ele todo mundo, a gente já vê, existem várias frases aí, clichês, você abre o Instagram e bota lá sorriso, você vai ver quantas frases aparecem sobre isso, né? Com certeza. E o sorriso é estético, né? Apesar da gente saber que é saúde É saúde. bucal, Aham. mas a gente Também. vê que as pessoas... Primeiro, o que incomoda uma pessoa... Pode me corrigir, tá? Se eu estiver errada, porque vocês que são os dentistas, né? Muitas vezes a pessoa só vai se incomodar quando ela se olhar no espelho e não gostar de alguma coisa que ela está vendo. Ou se ela sentir uma dor muito forte. Porque fora isso, né? Dificilmente a pessoa procura, né? Ela procura muito mais, eu acho que por se sentir bem com aquilo que ela tá vendo do que mais assim, agora eu vou lá ver se tem algum problema nos meus dentes. Não sei se as pessoas se comportam assim. Comportam? Na verdade, isso vai muito da educação também do paciente, né? Hoje nas nossas clínicas, a gente trabalha muito o conceito de curar o paciente. Então, a gente recebe muitos pacientes realmente com dor ali, que já acabam não sorrindo por muito tempo, e a gente conscientiza ele desde o primeiro momento que o prevenir é muito melhor do que tratar.
né? Então, dentro das nossas unidades, a gente tem programas de incentivo à prevenção, né? Então, você terminou o tratamento, a gente resolveu ali aquela dor pontual, a gente curou o seu problema, a gente vai tratar ali um acompanhamento, né, do paciente. E uma coisa que não foi falado aqui também é muito sobre autoestima. Sim. As pessoas, elas vão se acostumando, né? O ser humano, eu falo muito isso na clínica, o ser humano é adaptável. Então ele vai se acostumando a não ter um dente, a mastigar mal, a não fazer uma foto. A gente vive um mundo digital hoje, uma pressão muito grande para um sorriso perfeito, para tudo. Sim. E a pessoa vai se anulando. A maioria hoje dos pacientes que demoraram a tratar, a gente depois que faz o tratamento, vira uma relação que eu falo, isso aqui é para a vida inteira. A gente vem construindo uma base sólida. Então, eu quero o paciente que daqui a 5 anos ele esteja conosco. Faça sentido aquele tratamento que eu entreguei, que eu mudei a vida dele. Eu falo muito isso, eu sou um instrumento. A decisão é muito do paciente, do que é melhor para ele. A jornada é dele. Mas quando ele faz essa mudança, ele fala, Leonardo, por que eu não fiz isso antes? Eu não lembrava de como era ter meus dentes. Isso aí que você está falando de autoestima é muito real, é muito forte e movimenta de fato, né? Aí eu vou contar um pouco também da minha história. Né? Lá em casa eu sou muito movido pela minha esposa, né? Minha esposa que cuida, ela tem esse apego muito forte, né? No cuidado, né? E antes de eu estar casado com ela, eu ia no dentista, eu fui militar também, então eu ia no dentista na minha revisão, de 3 em 3 anos, né? Que é um absurdo isso, né? É um absurdo. É um absurdo. Eu sei que eu errei da cadeira. durante... Você não tinha informação também, né? Não, eu errei durante 12 anos, entendeu? Enfim. E aí, quando eu comecei quando eu me casei, né, com minha esposa, ela falou, cara, tu tem que ir no dentista de 6 em 6 meses, minimamente. E aí, eu passei a ir ao dentista, né? E hoje, eu não sinto nada no meu dente, né? Tem uma questão da pasta de dente que melhorou, porque tem flúor a mais, que pode até ser, mas, cara, hoje eu não sinto mais nada. Então, essa questão de educação do paciente, sim, procurar o dentista não somente quando tem a dor, é importante, né? Por vezes, a autoestima da pessoa diminui porque perdeu um dente, porque tá com uma dor ou tá com um inchaço e não resolve, isso é terrível, tenso, né? Então, assim, o dentista, sim, tem um papel fundamental, né, na vida da pessoa, no bem-estar da pessoa, né? É fundamental isso. Tá. Então, assim, muito bom saber, né, que a Sorria Med está aí apresentando Com essa esse integralidade, espaço, né, de integração e de solução que qualquer paciente pode ir lá e resolver, A né? família toda. Tudo, né? Isso é muito legal. E uma coisa que a gente falou, mas falou rápido, e eu acho que é importante a gente falar, porque tem pessoas que também não têm essa ideia, né? Às vezes você acha que o teu problema é uma coisa, porque o que tá te incomodando não é o problema, não é a causa em cima, né? É o resultado daquilo. E aí você vai, procura, e por isso que eu acho que essa abordagem integrada, ela é muito interessante, né? Que foi até o exemplo que eu dei. Às vezes você acha que você tá chateado ou que te incomoda visualmente é o teu sorriso, e na verdade, chega lá, você vai ver assim, não, sim, mas o que tá causando é uma questão estética, uma questão na tua face, é uma questão, às vezes, de uma retração, né? Ou um queixo que você não tem, que é mais retraído, e aí você acha que o problema é a boca e não é a boca. Então, eu acho que essa visão da face como um todo, que é a visão estética, né? Sim. Ela traz realmente muito resultado, né? Para o paciente sair muito feliz, né? Sim, com certeza. Só para contribuir, falar um pouquinho sobre o nosso processo de, por exemplo, primeira consulta. Toda consulta nossa, até falando sobre o modelo de negócio que a gente tem também, então toda consulta a gente tem um aparelho que ele faz radiografia panorâmica e tomografia. Então toda consulta inicial a gente sempre faz uma anamnese muito completa, faz uma radiografia panorâmica, faz fotos intraorais, então fotografa esse paciente e faz o escaneamento. Então, a nossa tudo primeira... lá na Sorria Med. Tudo na primeira consulta. Todos os pacientes que entram seguem esse Isso é processo. Então, em média, a primeira consulta ela vai demorar pelo menos 1 hora, 1h30, às vezes 2 horas. Se pegar um apaixonado, então, que é bom de conversa, fica 2 horas e meia comigo. Né? Por quê? Porque pra gente faz sentido. A Carol falou uma palavra que é muito forte, cura. A gente tem que curar o paciente como um todo. Né? Às vezes, ele vem atrás de uma consequência daquilo, mas ele não sabe o que está causando. É minha obrigação como profissional de saúde te orientar. Então, é isso que hoje a gente tem uma escola e um atendimento totalmente humanizado,
focado nisso. Eu tenho que entregar excelência. Para isso, eu desprendo de tempo para entregar o meu melhor. Então, para isso, o processo ajuda muito. E é uma... De novo, né? O que aconteceu comigo. O meu problema dentário, que foi na gengiva, é causado pelo bruxismo. Que é causado pelo meu comportamento de ser uma pessoa extremamente agitada e ter outras coisas. Então, assim, você acha que é uma coisa e o que está causando é outra. Então, você tem que realmente, né, tratar o paciente de forma integrada, buscar essa cura, né, como um todo, que não adianta também agora eu resolver e se eu não tratar também essa parte de botar lá a placa e fazer tudo que eu preciso fazer, que eu já tô até com medo. E o chat GPT não vê isso da gente. Não. Não vê. De repente você vai colocar lá, é isso. Ó, chat GPT não enxerga isso. Precisa de um profissional de confiança. Bom, então vou até entrar aqui. A gente tem um quadro aqui, tá? Que chama Virada Locomotiva. E aí eu queria que vocês, porque a gente falou aqui, né, de como que a Sorria Med, ela hoje, né? Ela vê aí todo o paciente, ele resolve o problema de todo mundo que chega lá. Então, hoje você tem um cenário, vamos dizer assim, não vou falar a palavra perfeito, mas ideal, né? Para a pessoa procurar vocês. Mas, quando foi a virada locomotiva de vocês? E aí eu vou explicar um pouquinho o que é essa virada locomotiva, tá? Por que a gente fala virada locomotiva? Então, a gente fala assim, a locomotiva, quando ela entra no trilho, ela não para, né? E junto dela, ela vai carregar pessoas, histórias e muita bagagem. Então, qual foi o momento virada locomotiva de vocês? Aquele momento que, assim, não parou, e que veio com uma história, assim, pra contar e que falou, pra frente, é esse o momento da virada. Vou contar dois aqui que eu acho importantes. 2 marcos temporais, assim, para a história da nossa empresa. O primeiro foi a virada de CPF para CNPJ. A gente estava até conversando aqui antes que hoje tem muito profissional que ele não precisa de um CNPJ para trabalhar, para empreender. Muito consultório, muito dentista bom, tá? Eu sou do meio, muita gente boa, que entrega excelência, que ama o que faz. Às vezes ele não necessita de uma empresa, de um CNPJ. Ele faz isso, é pessoa física, né? E entrega a excelência. Então, o primeiro ponto aí que a gente pode colocar como essa virada foi sair da pessoa física para CNPJ, para empreender, para trazer mais gente, colocar time, né? E o segundo ponto, união de pessoas certas com o mesmo propósito, né? Hoje a gente só está aqui, graças a Deus, eu sou muito grato a Carol por me acompanhar na vida pessoal e na vida empresarial, tá? Te amo, tá? Obrigado pela companhia. Né? Bom. E eu tenho pessoas comigo, como eu citei antes, Rodrigo, Monique, que estão comigo há muito tempo. Hoje eu olho não só para o meu time de sócio, né, mas de gestores, de colaboradores e pessoas que são muito alinhadas, que para eles faz muito sentido a gente mudar a vida das pessoas. Então, quando você consegue ter isso muito forte e as pessoas que te cercam abraçam essa ideia, aí a virada ela vem e cada vez mais alimenta esse trilho e vai, né? E fé em Deus também, que é fundamental, porque a gente sabe o que tá plantando, né? É exatamente isso, né? Quando tudo ganha direção, tração e muda a companhia como um todo, né? E porque toda virada também merece ser celebrada, né? Isso aí. E no fim você merece uma Eisen pra gente comemorar. Pra comemorar. Né? No fim teremos mais. Boa. E você falou uma coisa muito importante que no início e que eu conecto com o que você falou agora, de pessoas, né? Que foi o que o Lohan falou também, quando eu fiz uma pergunta para ele. E eu falei com ele, vou dar um recado e tal. Você usou a palavra clareza lá atrás, né? Quando você começou a jornada, você também, quando começou a sua jornada, e depois vocês se uniram, né? Então, acho que a clareza, em toda a sua fala, é muito transparente, na sua também. Então, a clareza de onde quer chegar, né? Para onde está indo e com quem está indo, né? Então, isso aí é muito bacana, realmente muito importante. Eu acho que todo mundo que eu ouço, assim, aqui a gente está tendo a oportunidade de escutar muita gente, né? O que para mim é um verdadeiro exercício, porque eu falo muito. E já perceberam. E o que eu mais ouço das pessoas que constroem o sucesso, né? Porque o sucesso, assim, até pessoal também é isso. É ter a clareza do propósito e estar com as pessoas certas do lado. Eu escuto muito isso, de várias pessoas diferentes, em vários segmentos diferentes, né? Faz todo sentido pra gente, com certeza. Ter as pessoas certas ao nosso lado é fundamental para qualquer relação, né? De crescimento, relação pessoal, enfim.
Não, a gente trabalha muito na Sorria Med com esse foco realmente nas pessoas, né? Pessoas precisam de pessoas. Então, um dos nossos pilares, assim, muito, muito forte é a gente cuidar de quem está com a gente. Então, o cuidado, a experiência que a gente oferece para o nosso time, para os nossos colaboradores, porque eles só conseguem transbordar o que a gente quer passar para o nosso paciente, para o nosso cliente, se eles vivenciarem isso ali na prática. Com certeza. Né? Então, a gente fala muito uma frase, né? A gente cuida do nosso time para que eles cuidem dos nossos pacientes também. E aí você constrói uma cultura forte de atendimento ao paciente para levar o melhor para ele, Exatamente. né? Treinamento e cultura. Isso é enraizado. E assim, aqui a gente já entendeu, né, que a Sorria Med foca muito, né, na confiança, no atendimento, né, para o cliente, para o paciente, né? Como é que foi essa virada, né, para transformar o paciente que vem, aí eu acho que a pergunta é até um pouco mais para Carol, paciente que vem pela odontologia, para ele começar a fazer os procedimentos estéticos? Eu acredito que essa virada vai muito do posicionamento que a gente tem, da confiança que o nosso cliente ele já tem em relação a esses 21 anos que a gente tem de experiência, né? Então, essa demanda, essa necessidade veio deles enxergarem essa confiança na gente. Então, eles já tratavam a parte odontológica e por que buscar, né, um outro profissional, buscar uma outra referência que eu não tenho uma referência. Então, eu acho que essa segurança de já estar ali dentro da nossa clínica é o que fez essa virada para a estética ser de uma forma mais fácil, né? Pode falar. E uma demanda, quando a gente coloca isso, às vezes a gente estava na consulta, né, ele falava assim, poxa, eu queria colocar botox, vocês não fazem aqui? Eu faço, a doutora, a Carol faz. Ah, não sabia. Não sabia. Né? E ela empreendendo comigo. Aí chegou uma hora e a gente falou, cara, vamos comunicar isso, sinalizar que a partir de agora nós também temos esse braço, esse modelo de negócio, ele também abraça isso. Aí Carol sai um pouco da gestão, que hoje quem é empreendedor, empresário sabe que a gente equilibra pratinhos, né? Então, pessoas, processos, né? Enfim, tudo que a gente tem para fazer para a empresa funcionar e se dedica mais a essa área de harmonização, Eu da acho que estética aqui, como um todo. E aqui eu acho que tem também um ponto super importante, né? O Brasil hoje lidera os procedimentos estéticos no mundo, né? Se não o mais, é um dos países que mais fazem processos estéticos, né? E no Brasil tem uma cultura muito forte do bom e barato, como a Regina falou aqui antes, que por vezes, né, não fica tão bom. Não E às façam vezes isso. até cria danos à saúde da pessoa, né? Como que vocês veem, como é que vocês fazem e praticam, né, dentro da Sorria Med para que o paciente fuja dessa loja? Fuja de, não, vou lá porque lá é mais barato e é o que cabe no meu bolso, né? Isso é ruim, né? Polêmica. Polêmico. Vou colocar uma polêmica aqui, fazer uma provocação aqui. Então, o que acontece? Tudo vai no nosso posicionamento e educação. Né? Você falou, Regina, sobre clareza. Eu nunca quis ser, né, quando a gente construiu isso, uma empresa de ser o mais barato. Eu sempre quis ser a melhor experiência para o paciente. Então, quando a gente inicia o processo, a minha comunicação é um tratamento que faça sentido. Meu primeiro consultório é na Cidade de Deus. Então, traz muito. Eu não posso fazer uma precificação fora da realidade. Sim. Né? Mas nem por isso eu não vou entregar o meu melhor. Então, a gente sempre vivenciou isso. Quando o paciente vem, a gente tem uma máxima, quem vem por preço, vai por preço. Não é essa relação que eu quero. E principalmente em saúde. Quando a gente fala de saúde, a gente está falando de segurança, de experiência, de tudo que foi construído. Então, o nosso posicionamento é muito de garantia, de segurança, né? De acompanhamento. Quando o paciente busca a gente, como é que a gente constrói isso? Mostrando o processo com clareza, com autoridade, e tem coisas que fazem sentido para a gente entregar o melhor. Sim. É sobre isso. Se eu não tenho condição de entregar o meu melhor, eu não faço. Exato. O processo é muito claro para mim. Eu não quero fazer por fazer, para entregar menos. E, infelizmente, o mercado hoje tem muito isso, tem muito retrabalho, muita coisa de uma experiência. A gente, praticamente todo dia, recebe um paciente que fez um tratamento, que não ficou bom, que ele precisa refazer. Por quê? Porque eu fui tentar fazer ali. Então, de novo, eu conheço só aqui no Rio tem mas é muita gente boa, muita gente que ama o que faz, que trabalha com ética, com responsabilidade, gente que ama odontologia e que entrega qualidade. É isso. E todos eles, assim, falando de precificação, não conseguem fazer essa equação de o melhor pelo mais barato. Essa equação. O almoço grátis, ele não existe, né? Eu sempre falo isso, não tem como. Você vai sair de algum lugar. A diferença, né, de preço. Assim, quando você fala assim, eu vou pegar um produto de qualidade e vou
fazer o serviço, tem um preço. Eu vou pegar um produto que... E o produto em si, quando eles se competem, eles vai ter a diferença ali, né? Por exemplo, um estimulador, Pra um tudo. preenchedor. Eles têm as características deles ali de Prime, De eficiência, né? de eficiência, de durabilidade. durabilidade, enfim. E o paciente hoje ele tem acesso a muita informação. É. E ele vê que faz sentido. Quando ele passa por uma experiência na nossa clínica, de novo, mais de 50% recompram, continuam com a gente. Isso é uma meta boa, né? Por quê? Porque é de verdade. Pois Você porque a gente é confiança acessível. isso, né? Quando eu sento, hoje cada vez menos, mas quando eu passo na recepção da clínica, são abraços verdadeiros. Pessoas que Porque vão há muito os tempo. olhos brilham. Eu falo da minha família, eu falo da minha empresa com carinho. Eu falo, ó, isso aqui. E tem a ver muito com o nosso modelo de crescimento. Né? O porquê, até fazendo um link aqui, por quê? Porque eu quero pessoas com essa sinergia, que tenham esse compromisso pela excelência. Isso daí era o ponto que a gente ia entrar agora, né, em relação à expansão, né, e o modelo do franchising, né? A Sorriamed fez a formatação, né, vai crescer, né, está crescendo no modelo de franquias. Hoje já são 3 franqueados, 3 franqueados. E o mercado brasileiro é um mercado que pulsa o franchising. O franchising no Brasil é muito forte, né? Mas franquear saúde é diferente, né? Porque você precisa de ter certos cuidados. Não é somente um produto vendido, né? É o seu nome que está ali representado por aquela unidade que está abrindo, né? Então, como que vocês estruturaram, né? Tanto essa retaguarda operacional e tudo mais, mas principalmente de processo e de, vamos dizer assim, né? Autorização, né, do franqueado a se tornar um candidato, né? A se tornar franqueado, né? Como é que é esse modelo para que você cresça sem perder o padrão? Porque eu acho que é super importante. Hoje eu vou falar porque eu estou à frente desse processo. Então, para a gente abrir uma nova unidade, é lógico que a gente busca pessoas, a gente está em expansão. Né? Hoje a gente vem conversando com alguns candidatos e tudo. Mas para a gente, só o investimento necessário, né, não faz sentido. Então, se hoje chega um investidor e fala, Leonardo, ó, eu tenho aqui, vou investir, mas... Eu falo, tá, mas diferente da maioria das operações de franchise, né? Tem que haver um alinhamento de propósito. Primeiro, eu preciso de um dentista operador, tá? E esse dentista tem que amar a excelência. A gente olhando para o franchising, estudando muito isso, eu vejo muita responsabilidade, muitos sonhos, tanto do investidor, da pessoa que está colocando ali, às vezes, o patrimônio de uma vida, né? Que juntou as economias e tudo, e você vê muita opção, né? Como a responsabilidade, do outro lado, uma pessoa que construiu isso com 20 anos de história. Então, o que eu quero? Eu quero a união. Então, hoje, no nosso processo, a gente vai passando da fase A para a fase B, para a fase C. Quando existe essa união, faz todo sentido e, graças a Deus, a gente tem operações saudáveis. Então, é necessário investimento, mas é necessário alinhamento de propósito. Né? De entender, de novo, que a lucratividade vem mediante uma excelência no atendimento, e não o contrário. E enxergando até essa questão da excelência, né, do DNA, que é tão importante para a gente poder replicar, né, o nosso modelo de negócios, tendo um dentista importante dentro da empresa, a gente vem desenvolvendo eles na unidade principal. Né? E aqui eu gosto Então tem um processo de desenvolvimento. Tem. E o que é bacana também, por exemplo, a gente já deu spoiler do Boulevard. Olha que bacana que está acontecendo. Existe um sócio, operador, que está comigo há 3 anos, né, que ele vai ser meu sócio na unidade. Então, o investimento, ele é todo dos franqueadores. Né? A gente está colocando o investimento, eu, a Carol, meu sogro também participa com isso. Né? E esse dentista, ele está entrando com uma mudança de vida para ele, porque 3 anos ali entregando muita qualidade e está tendo a oportunidade de empreender. Então, para a gente faz muito sentido. As pessoas, então, eu tenho hoje na minha equipe pessoas que eu já olho e falo assim, pô, esse aqui vai. Porque isso Esse é aqui a ó, confiança. esse aqui é o próximo. É. Por quê? Porque vem entregando, faz sentido. Quando pessoas acima da média estão com você, a gente olha e fala, cara, preciso remunerar melhor ele, por quê? Porque senão ele vai sair daqui. Ele é bom demais. Então, aí faz sentido a coisa. A gente na empresa, a gente fala isso também, né? É sobre isso, né? Sobre olhar para dentro, entender quem pode gerar mais resultado, né? E trazer mais valor para a companhia e remunerar melhor essa pessoa. Óbvio, né? Ela vai enfrentar ali um novo desafio. Nós temos, né, isso, né? Nós temos operadores de loja própria
que foram nossos gerentes, foram nossos consultores, e hoje estão, né, à frente de lojas E próprias. muitas das vezes vocês fazendo investimento. Né? Não, 100% das vezes, nesse caso, nós fazemos investimento. É o que tá Porque acontecendo. a gente acredita que esse cara, ele tem o nosso DNA, Isso. ele sabe como nós trabalhamos Uhum. e nós depositamos, de fato, né, confiança no trabalho dele, botando ele à frente de uma operação nossa, Sim. entendeu? E isso fecha o ciclo. Isso aí. E Faz aí sentido, você né? fala, cara, irmão, Bom. não tem como dar errado Sim. isso, sabe? Esse modelo, né? É a bola de neve do bem. Exatamente. E aí Vai todo impactando, mundo mudando ganha. vida, isso Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Exatamente. com as Bom, pessoas. E a gente falou, né? O mercado de estética no Brasil, ele movimenta hoje bilhões. Eu vou te falar que hoje é um dos que mais crescem, né? Uhum. Como um todo, saúde e estética. Dados da ABF, só do ano passado, um aumento de 15%. E os Então, números franchising. e fora o franchising também. Né? A gente vê aí que é um mercado que cresce em todas as Saúde, beleza, frentes. bem Saúde, beleza, estética. Academias e roupas. Você viu a Trackfield falando sobre o crescimento que eles tiveram, né? No faturamento, enfim. Então, tá tudo interligado. E aí, a gente está falando de expansão num mercado que cresce exponencialmente. E a gente está falando que abrir aqui uma loja, uma clínica, não é abrir só mais uma unidade, né? Tem que ser formar time, você tem que criar cultura, você tem que garantir aí a experiência, a excelência, tem que ter clareza das pessoas que vão entrar com você, tá junto no propósito. Tá, mas qual é a dor? Qual a maior dificuldade hoje nesse crescimento? Porque a gente tá falando do que é preciso, mas o que hoje você realmente enfrenta de dificuldade? Qual que é o seu maior desafio? Fala-se um pouco disso mais de forma real para quem tá ouvindo a gente, saber também que assim, não, é lindo, é maravilhoso, o mercado é gigantesco, quero surfar essa onda, mas e aí? Eu vou colocar aqui o que eu e todo empreendedor brasileiro vai falar. Qual é a maior dificuldade? Pessoas. Formação de time, formação de equipe. Né? A gente investe muito nisso, a gente acredita muito. Quando você fala assim, eu falei que hoje a gente, graças a Deus, virou uma referência para um profissional nos procurar. Né? Mas para esse profissional nos procurar, a empresa ela também tem que ser interessante. Né? Então, Perfeito. investir em pessoas, investir em treinamento, para a gente é a grande virada de chave. Né? A gente hoje não cresce mais por falta de pessoas prontas para assumir operações. Então, o nosso cuidado é muito com isso. A nossa responsabilidade hoje é o quê? De formar pessoas, para essas pessoas viverem melhor e terem mais captação para crescer cada vez mais a empresa. Nossa empresa só vem crescendo, não é por causa do Leonardo e da Carol. São as pessoas boas que nos acompanham. Claro. Quando essas pessoas contribuem cada vez mais, a empresa cresce junto. Então, a dor que a gente tem, e até eu vou pedir para a Carol contar mais um spoiler do que a gente está fazendo aí, que isso aí não tava combinado, mas pessoas e como resolver isso. Isso aí. Conta aí, Carol. Como lidar com Qual isso? braço que está nascendo aí que... E percebendo essa necessidade, né, de ter pessoas boas ao nosso lado, né, eu já até falei essa frase, pessoas precisam de pessoas, a gente está desenvolvendo agora na Sorriamed um braço de educação, onde o objetivo é a gente capacitar cada vez mais as pessoas que já estão com a gente, né, e a demanda também de fora, né, dentistas, colegas que às vezes tenham ali uma necessidade, né, uma dor ali mais reprimida, que a gente já passou por isso, a gente já tem uma experiência e poder contribuir também com essas pessoas. Já né? percebi que o Leonardo ele é mais assim, vamos dizer, o motor E ela... e a Carol E eu vou a organizando, direção. né? A Carol a direção, ela Aqui que é do 0 ao 10 eu falo, amor, tem uma novidade. Ela, meu Deus. Não, De novo? então, eu Vamos? consegui captar aqui. É que isso, você ela- é o motor e ela é a direção. O Ela que vai foi? Eu falei, ali. agora a gente vai fazer isso. Pessoas é com ela. É isso aí. Arruma tudo e vamos embora. A gente precisa ajudar nesse sentido. Entendeu? Desde o gravador, né? Isso aí. É, O A gente, equilíbrio. a gente vai colocando ordem ali nos processos. Muito bom. Olha, gostei. muito bom. A gente falou aqui sobre temas super relevantes, né? Sobre gestão de pessoa, sobre como manter a margem, né? Para a loja saudável e como que vocês fazem isso e vocês fazem muito bem, né? Pô, a preocupação na expansão, porque não pode ser uma expansão onde a gente, né, vai abrir para fechar ou então para ter problema, né? Isso é muito ruim. Né? A gente viu uma onda aí, né? De marcas que cresceram,
e chegaram a 100, 200 unidades e depois tem aquela queda, né? Então, assim, parabéns mesmo pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Obrigada. Eu fico muito feliz de uma marca carioca, né, que vocês são, entrarem no franchising e estarem abraçando o franchise como principal forma aí de expansão e, pô, que vocês tenham muito sucesso, né? Eu acho que agora a E gente... fazendo o franchise íntegro. O né? franchise íntegro e do Que a bem ABF aí que a ABF preconiza. e todos os franqueadores precisam seguir, né? Isso. Nós aqui como grupo, né, a gente preconiza isso também, né? Exato. Acho que um ponto que o meu irmão fala, né, sempre, ele fala, cara, eu só sigo com o franqueado se eu, porra, tivesse a capacidade de analisar o ponto e eu também botaria meu dinheiro nisso, né? Sim, E tá com o skin the game ali também, né? a gente faz isso. E a gente faz isso e traz pro franqueado a viabilidade, traz pro franqueado o que pode dar certo, o que pode dar errado, né? Já de antecipação, para quê? Para que a gente tenha uma transparência e que no longo do contrato de franquia a gente tenha um mínimo de problemas possíveis já contornados, né? Porque o desafio do empreendedorismo, ele é diário. Então, se você puder, né? E você tem condições, porque você já passou por alguma coisa antes, você tem um conhecimento que outro não tem, porque o conhecimento, ele é passado, né? Através das pessoas, é adquirido através das relações. Então, se você tem essa oportunidade de ir ali, né? Baixar um pouco o mato de quem tá chegando, é o papel do franchising, né? Esse isso. que a gente faz aí, vocês e a gente. Né? Muito bom. Agora a gente vai para um quadro aqui que é chama alta ou fogo de palha, que é o nosso mito ou verdade, né? Então a gente fala as preposições e você fala se é chama alta, se é verdade, ou se é fogo de palha, mito. Tá. O primeiro vai para Carol. Harmonização facial virou commodity e hoje o paciente está olhando mais para o preço? Fogo de palha. Eu acredito muito na harmonização cautelosa, na harmonização personalizada, na harmonização individual, aonde o que funciona para mim não é indicado para você. E quando a gente fala do preço, eu acredito que muitas vezes a gente olha a pessoa ali, às vezes, só como mais um número. E não é essa a nossa filosofia de trabalho. É bem perfeito. Não é um balcão de vendas, né? Não, É isso, é personalizado. E eu vou até fazer um comentário também sobre isso. O mercado, ele teve um boom tão grande dessa coisa do... Vou falar do preenchimento, tá? Do preenchimento que hoje, né, que volta e tem voltado essa questão realmente da harmonização, que é de você valorizar os seus traços Sim. e não fazer aquele É o preenchimento que a gente chama aleatório, hoje de quiet beauty, né? É você Eu não fiz, não. valorizar pontos que você já tem belo, né? Isso. Não é você transformar o rosto da pessoa. É que tava né? todo mundo Então- igual, né? Então, De forma individual. Isso aí, tava todo mundo igual. Muitas pessoas estavam muito Ou tentando ficar igual. Então, Todo mundo igual, Quadrado. gente. isso que você falou, Regina. Muitas pessoas tinham um rosto todo mundo igual. As pessoas estão regredindo hoje. Então, hoje, quanto mais natural, quanto mais Sim. discreto, quanto mais suave, é o que as pessoas estão buscando, né? E é o caminho, realmente, agora da harmonização. Que é isso mesmo. Que é o que é ser a harmonização, né? Que antes não tava só. Exatamente. E agora para o Leonardo, né? Gerir clínica de saúde é muito mais fácil do que gerir varejo tradicional. Olha, na minha posição, eu vou dizer que é chama alta. Porque hoje a minha formação toda é de clínica odontológica. Lógico, são processos. Eu domino esse mercado, então durante esse bate-papo aqui, a gente coloca que são 20 anos fazendo isso. Né? Então, você alinhado aos indicadores certos, você tem uma empresa que leva o sucesso aí. Boa. Chama alta ou fogo de palha. O paciente da estética é mais infiel do que o paciente da odontologia? Não, fogo de palha. Eu acredito que quando você faz um trabalho bem feito, quando você ama o que você faz, sendo a odontologia, sendo a estética, tudo que você se propõe a fazer bem feito, você cria um vínculo e você fideliza o cliente. E eu vou aproveitar, porque isso aí serve para qualquer tipo de serviço. Qualquer tipo. A gente vive muito a questão do preço. Não é. As pessoas querem um bom atendimento. Menos é mais. A gente tem que Exato. ser mais pessoal nesse sentido. Então, para aquela pessoa que às vezes não tem essa visão de que, não, eu tenho que trazer pelo preço. Esse não é o movimento correto, não. Isso. O mais legal é que a Carol não titubeia. Não, fogo de palha. Então, assim, é tão certeza, aí você vê, isso é confiança. Né? No Tem processo, clareza né? do A gente que sabe onde é. está colocando. O franchising na saúde corre o risco de perder a essência do cuidado?
Aí depende muito do franqueador. A gente eu vou ficar em cima do muro, por quê? Porque depende do seu posicionamento. Né? Com o meu posicionamento aqui, você pode ter certeza, para mim, não basta só um investimento. Existe a essência, né? Existe o quanto de propósito é alinhado com isso. Mas, infelizmente, a gente sabe disso, vê muitas marcas aí que estão voltando, você acabou de colocar sobre isso, né? E hoje o público ele não aceita mais isso. As pessoas querem um atendimento de alta performance cada vez mais. Então, depende muito do posicionamento da marca que você está se associando. Então, Sorria Med, isso é fogo de palha. É fogo de palha. Boa. Chama alto, vamos pro último, tá? Chama alto fogo de palha. Em menos de 5 anos, a estética facial vai faturar mais do que a odontologia tradicional? Eu acredito muito. Fogo de chama? Fogo, Não, fogo. fogo de palha, Ai, meu chama Deus. alto. Chama alta. Chama alta. Eu acredito muito nessa frente agora, nesse braço da estética. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais associando a estética com autoestima, com bem-estar, com saúde mesmo, né? Então, eu acredito que para os próximos anos, se você fizer se você se propor a fazer um trabalho bem feito, um trabalho de qualidade, um trabalho personalizado, eu acredito que tenha grande chance de um faturamento mais alto, né? Perfeito. Isso aí. Eu vou até falar uma situação que eu falo muito na minha vida particular, e eu levo isso muito a sério, que vai muito à estética também, né? E eu falei isso já aqui algumas vezes. Nós somos um ser integral, né? A gente não separa a parte estética da parte mental, da parte religiosa, né? Do nosso espírito e tal. E quanto mais a gente adquire conhecimento, e as pessoas hoje têm mais acesso a isso, elas percebem que a estética, ela não é... Eu penso, e é uma opinião particular, óbvia, que a estética, há um tempo atrás, ela era vista como uma coisa supérflua, como algo que, não, isso é estética, não, só estética, só se preocupa com estética, só se preocupa com estética. E hoje eu penso diferente, eu acho que as pessoas pensam num movimento, existe um movimento diferente para isso, trazendo o que há alguns anos, né, mais de anos atrás, a gente tem aí com a história da Grécia, a filosofia grega fala muito sobre isso, né, que a estética, a beleza, ela também, ela é totalmente interligada. Com certeza. E autoestima, então a pessoa que ela vai ficar bem, ela precisa estar bem com ela visualmente, ela precisa estar bem com ela mentalmente, ela precisa estar de toda forma bem. Então não dá para você hoje colocar a estética no lugar de coisa supérflua, não. Ela faz parte da vida da pessoa para a pessoa estar bem, né? Então, não é uma coisa só banal, né? Não é banalizado, muito pelo contrário, né? Bom, tem muito profissional aí, né, de saúde ouvindo a gente agora, eu espero, tá? Que atende bem, mas ainda tem medo de virar empresário. Foi aquilo que você falou lá da virada locomotiva, né? Do CPF para o CNPJ. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que tá neste lugar, tá? Agora. E qual a regra de ouro para quem quer crescer sem perder a essência? Acho que a gente está indo para o bloco final, que é o nosso encerramento. Então, oportunidade aí de vocês mandarem, né? Darem uma dica, mandar um recado, falar para essas pessoas que são pares de vocês, né? Que estão aí na mesma profissão e que querem chegar aí onde vocês estão hoje, né? Porque daqui a pouco vocês já estão mais à frente. Tá, então, eu vou falar uma palavra, né? Que eu acho muito importante, é a coragem, né? Porque desafios vão existir, medos, dúvida, mas a gente não pode deixar isso paralisar, né? Então, na verdade, o medo, a dúvida, ele tem que ser um combustível para te tirar da zona de conforto e te incentivar a dar o próximo passo. Né? Então, eu gosto muito de uma frase, você coloca o pé e Deus dá o chão. Adoro! Amo essa Então, frase. seria o meu conselho para quem está buscando agora empreender, assim, é exatamente isso, coragem e não desistir. Só vive o propósito quem suporta o processo. Muito bom. Boa. E pegando esse gancho da Carol de coragem alinhado a processos, a planejamento, né? Então, quando você une isso, uma atitude empreendedora, né? Como é que... Ela falou muito bem, tá com medo? Vai com medo mesmo, porque quem começou essa empresa, que hoje parece grande, foi aquele consultório pequeno. Perfeito. Foi assim que a gente nasceu, pequenininho, de um consultório com uma pessoa só.
A gente foi planejando, gestão de processos, É gestão isso de aí. pessoas, alinhamento, a visão, né, de aonde você quer chegar, a clareza, né? E às vezes, aquela mudança que você precisa é numa atitude, né? O deserto, ele é passageiro. Então, Isso aí. só vive o sucesso, né, quem suporta o propósito, é isso. Isso É aí. isso, cara, muito bom. Carol e Léo, muito obrigado por compartilhar aqui, né, um pouco da história da Sorria Med e como vocês trouxeram a empresa até aqui, né? É muito gratificante pra gente ter vocês aqui mesmo, tá? Muito obrigado. Eu queria passar para vocês aqui uma lembrança do nosso podcast. Hoje tá mais pesado. Hoje é Porque dose tem os dupla. dois aqui. Opa, Eu queria aproveitar esse momento também para vocês. Acho que aqui ficou um pouco no meio, mas enfim, eu queria aproveitar para vocês também. abre aqui, senão... É um copinho do. Podem ir pra academia às 6 horas da manhã e levarem pra casa. A nossa Eisenbahn. E depois brindar o sucesso aí de vocês, né? Final do dia. De manhã, aguinha. Final do dia, uma cervejinha, né, gente? Pra dar um é bom brinde também. que... Boa. E eu queria que vocês deixassem aqui, né, o contato de vocês, onde que os nossos ouvintes aí podem encontrar vocês, né, para saber um pouco mais como é que tá o processo de expansão, enfim. Vou deixar o Instagram aqui, que hoje é o principal veículo de comunicação, né? O meu Instagram pessoal, dr.leonardoacioli, tá? E o Instagram da Sorria Med, onde a gente tem um linkzinho lá. Se fez sentido para você essa conversa, se você hoje, olhando até para a câmera ali, se você hoje, colega dentista, você é investidor, busca investir, crescer na área da odontologia, me chama para a gente conversar, que vai ser um prazer te mostrar como é que é essa jornada, né? Contar um pouquinho da nossa história e, fazendo sentido, vai ser um prazer a gente caminhar junto. É isso. Quero agradecer, né, a oportunidade e deixar o meu Instagram também, a Carolina Prata. Então, ali eu trago um pouco da minha rotina também como mulher, como gestora, linkado com essa parte muito da estética. Muito bacana. bom. Gente, agradeço também vocês, tá? A conversa sempre muito agradável, muito bacana ver um casal aí unido, né, nesse propósito e fazendo as pessoas sorrirem mais. Para você que ficou com a gente até aqui, vou pedir aí, gente, para curtir o canal, né, compartilhar. Vocês viram que hoje aqui, mais uma vez, a gente falou sobre clareza, confiança, como você pode fazer com que o seu negócio, né, trace aí essa jornada de sucesso, esse caminho de sucesso. Então, apoie o projeto, compartilhe, porque eu tenho certeza que muita gente vai gostar de ouvir esse episódio ou assistir esse episódio. YouTube, Spotify, tá? Espero vocês na próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu.